Hoje eu vim falar um pouquinho mais especificamente sobre o Gendai Reiki, que é a linhagem que eu ensino, falar um pouquinho de como surgiu e tal, e das características do diferencial, né, que tem no Gendai, que foi o que me atraiu, que me cativou nesse método, né. Ele surgiu em 1993, através do mestre japonês Hiroshi Doi, que ainda está vivo lá no Japão. Ele fez 86 anos em novembro. Ele primeiro aprendeu o Reiki ocidental. Conta numa entrevista que ele tinha esse interesse por aprender coisas de cura natural e coisas né, alternativas, assim. Ele conta que a essa altura ele já tinha feito uns 30 cursos, aprendido aí umas 30 técnicas diferentes, quando chegou o Reiki no Japão, ensinado como se fosse uma técnica americana. E ele aprendeu e ele conta que o Reiki sintetizou tudo aquilo que ele tinha aprendido antes. Mas ele sentia que faltava alguma coisa. E aí, no mesmo ano, ainda em 93, ele descobriu que existia ainda o Reiki original no Japão. Poucas pessoas sabiam, era uma coisa meio fechada, né? Tem todo um motivo histórico para isso. E aí ele aprendeu também o Reiki japonês, o original japonês. E aí ele conta que, nessa entrevista, ele conta que ele foi às lágrimas quando ele recebeu a primeira sintonização, fez o primeiro curso, né, o primeiro nível, porque ele teve um sentimento de retorno ao lar, né? Ele sentiu a conexão, na verdade, com a energia original que era lá da terra dele, né? Isso cativou muito ele. Então ele fala que ele foi praticando, ele foi mudando o temperamento dele, ele foi se tornando uma pessoa mais calma, mais alegre, mais, enfim, tendo mais paz interior. E as pessoas ao redor foram notando que ele tinha um temperamento antes bem explosivo e que ele estava ficando diferente, né? E foram perguntando: o que é que você está fazendo? Ele, é o Reiki, eu estou praticando o Reiki. Ah, me ensina. E ele começou a ensinar e em algum momento ele acabou dando esse nome, né? Então vou explicar um pouco até chegar ao ponto do nome. Ele fala, o mestre Hiroshi Doi, que o objetivo dele então foi, ele reconheceu a eficácia do Reiki ocidental que ele tinha aprendido, que era muito eficiente, enfim, na questão de tratamento, de melhorar a questão da energia, da saúde das pessoas. E ele encontrou no Reiki original japonês a parte mais espiritualista no sentido da mentalidade deles japoneses, de que é a busca pela paz interior, a busca por ser uma pessoa melhor a cada dia e tudo mais. Então ele conta que ele foi unindo, né, praticando e unindo essas duas coisas, o melhor de cada um. Né, a prática de tratamento do Reiki ocidental com a filosofia e o caminho da iluminação interior pessoal do Reiki japonês. Então é uma união, né? E ele fala que isso para ele ele resume como o caminho para a saúde e para a felicidade, né? E ele acabou chamando de Gendai Reiki porque ele pensou, o Reiki original japonês era para aquele tempo, para aquela época, né? Começo do século XX. Hoje a sociedade moderna tem um outro ritmo, tem uma outra mentalidade, então ele criou como se uma adaptação para os tempos modernos. E aí ele chamou de Gendai, porque Gendai em japonês quer dizer moderno, né? Então seria o Reiki original adaptado para os tempos modernos, para a sociedade moderna. Esse é o objetivo dele. E vale observar que uma diferença entre o Reiki japonês e o Reiki ocidental. O Reiki japonês, ele é mais, como né, tudo oriental que a gente conhece, assim, é muito tradicional, mantém a filosofia original, é um sistema definido e tudo mais. Já o Reiki ocidental, não dá nem para dizer que existe um tipo de Reiki ocidental. O Reiki ocidental é plural, é flexível, aberto, diverso, né? Há vários sistemas ocidentais, alguns mais tradicionais, outros menos tradicionais, e o tempo todo tem mudanças acontecendo, né? Ao passo que o Reiki japonês é mais tradicionalista, né? Ele também explica o seguinte, que o objetivo do Gendai Reiki é começar o nosso caminho, né, da iluminação através da cura pelas mãos, do tratamento, para fortalecer a nossa energia, aumentar a nossa ressonância com as vibrações positivas do Reiki, mas a meta lá a longo prazo é alcançar a felicidade, que é a realização pessoal, né?
E o Reiki objetiva também, na parte de tratamento, né, recuperar o estado de saúde original em todos os níveis do nosso ser, do corpo, mente e espírito. Aí vem, eu quero falar um pouquinho então do que eu considero o diferencial do Gendai Reiki, que foi o que me atraiu, né? Principalmente o fato de que eu conheço todo o sistema de ensino. O material que a gente usa foi escrito por ele, pelo Hiroshi Doi lá no Japão. E agora está sendo inclusive padronizado. Não havia isso ainda com tanta propriedade como está tendo agora, né? Com tanta eficácia e clareza, que o material está sendo padronizado. Já ele fez uma última atualização, provavelmente prevendo que em breve ele, né, se aposenta e talvez parta daqui. Ele fez uma última atualização desse material e essa atualização já está pronta em inglês, já está pronta em espanhol e está praticamente pronta em português. Eu participei desse processo de revisão e tudo mais. O material foi muitíssimo bem traduzido pelo mestre do meu mestre, que mora no Japão, e com a equipe dele, Luiz Masato Shishito. E eu fiz a revisão aqui no Brasil para ajustar um pouco para a nossa linguagem aqui, né? O material ficou incrível, está muito claro, está muito didático e em breve a gente vai estar começando a usar ele. Acho que é questão de realmente poucas semanas aí. Então é um material que é escrito pelo Hiroshi Doi e que é o mesmo conteúdo que eu vou estar ensinando, que o meu mestre ensina, que lá no Japão eles ensinam, que nos Estados Unidos, na Alemanha, enfim, é o mesmo conteúdo que os mestres que estão seguindo corretamente o Gendai Reiki estão ensinando no mundo, né? Não tem essa coisa de cada mestre fica dando a sua contribuição e mudando e opinando e tudo mais. Não, o ensinamento é original e é preservado, né? Outra coisa que é uma característica do Gendai Reiki é que os cursos e as sintonizações são feitas presencialmente. O mestre Hiroshi Doi explica que foi ensinado assim pelo mestre Mikao Usui, que é o fundador do Reiki, e é assim a tradição, né? E a gente preserva assim. Então, que se um mestre que aprendeu o Gendai Reiki começa a ensinar de outra maneira e fazer a distância e tudo mais, não, o correto era ele parar de chamar os cursos dele de Gendai Reiki, porque o Gendai Reiki, do jeito que o próprio fundador, Hiroshi Doi, explicou e autorizou pra gente, é presencial, tanto as explicações quanto as sintonizações. Uma outra coisa também que acho que é muito importante, que também me atraiu, é que a gente tem uma espécie de um regulamento que ele, junto com a associação que apoia ele lá no Japão e nos apoia no mundo, que é a Gendai Reiki Network, eles fizeram uma espécie de um regulamento que eles chamaram de normas internacionais comum a todos os mestres Gendai Reiki. É um regulamento que todo mestre que quer honrar essa linhagem e seguir corretamente, segue esse regulamento, né? Então é muito importante que todo mestre Gendai Reiki conheça esse regulamento e siga. E inclusive um dos pontos lá, uma das regras é se o mestre não seguir a coisa como está aqui, então que ele, por favor, deixe de usar o nome Gendai Reiki, porque ele não tem mais a minha, no caso Hiroshi Doi, não tem mais a minha autorização para isso. Então acho muito importante também. Ele orienta que todo mestre entregue o certificado para o seu aluno contendo a linhagem de todos os mestres, desde Mikao Usui até mim, por exemplo, até o mestre que está dando o curso, para que o aluno conheça a árvore genealógica, né, a linhagem energética do Reiki desde o fundador. Isso também, para mim, é muito interessante. Eu sei, então, que é meu mestre, eu sei o nome dele, claro, eu fiz o curso com ele, mas eu sei quem é o mestre dele, que está lá no Japão, e eu sei que o mestre do meu mestre, que está no Japão, aprendeu com Hiroshi Doi. E sei com quem Hiroshi Doi aprendeu até chegar em Mikao Usui. Isso para mim é muito importante, conhecer a história, a minha história dentro do Reiki. Eu achei isso muito fantástico, né? E uma característica muito importante do Gendai é a ênfase nos 5 princípios. São 5 conselhos que o mestre Hiroshi Doi, o mestre Mikao Usui deixou para ajudar a gente nesse caminho da saúde, mas principalmente da felicidade. Eu acho que eu já devo ter falado alguma coisa sobre isso, mas em algum momento eu faço um vídeo especificamente sobre os 5 princípios, tá? Que é para ajudar a gente realmente a ter mais paz interior. Ok? É isso aí.